Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã da Seara Espírita. Feliz te ver aqui novamente, mais uma vez, no dia 18 de dezembro de 2022, a uma semana do Natal. Como sempre fazemos, vamos ler uma lição do livro Caminho, Verdade e Vida, do nosso amado Espírito Emmanuel, psicografado, obra psicografada por Francisco Cândido Xavier. A lição é número 77, convém refletir. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Diz então Emmanuel: analisar, refletir, ponderar são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Sem observação, é impossível executar a mais simples tarefa no Ministério do Bem. Somente após ouvir com atenção pode um homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Muito bonito, né? Muito bonito. A lição traz aqui já exatamente as duas questões chaves, que são: primeiro, que sugestões é essa que nos vem aos ouvidos? Que vozes são essas? Que situações são essas em que muitas vezes nos vemos envolvidos? E aí, Emmanuel traz a lição que perdurou em todo o pensamento de Kardec: a observação. A observação como base de todo método científico. A observação, portanto, para, como diz aqui Emmanuel, após ouvir com atenção, pode um homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Senhor Jesus, muito obrigado por mais essa singela oportunidade de estudo e reflexão dessa maravilhosa obra de Kardec, à luz dos princípios da ciência espírita. Se conosco, hoje e sempre, que assim seja. E aí o que acontece, né? A gente terminou aqui essa primeira apresentação, né? Nossa primeira apresentação, nós falamos sobre os princípios básicos do Espiritismo. E hoje faremos os princípios fundamentais ou gerais. Mas, no entanto, até o caráter assim, sempre permanente, né, desse nosso contato, nossa evolução, uma semana a gente já conversou com alguns companheiros, em especial a nossa querida coordenadora, né, da nossa doutrina, né, no nosso culto cristão espírita Saraí, que alertou para alguns pontos, trouxe, na verdade, né, alguns pensamentos para a gente reforçar. E nos compete realmente reforçar alguns pontos, né, sobre comunicabilidade, e eu não vou entrar agora nesse ponto, nesse debate, né? Considerando primeiro, eu acho que é super importante que o nosso canal é um canal de quê? De estudos e reflexões. O que significa isso? Significa que, na verdade, todo o nosso comprometimento à base da doutrina espírita, ao longo desses anos todos, ele tem sido apresentado aqui, à luz do nosso entendimento. Então, naturalmente, sujeito às falhas do nosso conhecimento e às falhas da nossa interpretação aqui
na matéria, né? Por outro lado, também são reflexões. Por que são reflexões? Por quê? Porque se o Espiritismo ele veio complementar o ensinamento de Jesus, é possível, e também é do caráter do Espiritismo o quê? A sua permanente evolução. E aí cabe sempre, a gente está sempre discutindo, sempre aprendendo, mas com o quê? Com as reflexões. Então a gente está trazendo, na verdade, assim, algumas reflexões que possam também considerar aí um ponto de partida para um novo aprofundamento, uma nova interpretação à luz, é claro, da ciência espírita. Então, antes de mais nada, eu quero aqui, né, estabelecer que todos nossos companheiros eles tenham sempre uma visão nessas palavras de Kardec, em que ele fala na conclusão, página 594, essas primeiras palavras dele, que faz a moderna ciência espírita. Então, assim, primeiro refletir sobre isso, porque Kardec já estabelece a doutrina como uma moderna ciência espírita. Agora, segundo, esse ponto que ele fala logo em seguida, que ela reúne em corpo de doutrina o que estava esparso. Então, vários conceitos, tá certo? Estavam espalhados já em diversas doutrinas da humanidade e há muito tempo. Então, o Espiritismo veio dar a exata noção ou explicação de alguns conceitos, como, por exemplo, a reencarnação, que não é um fundamento ou dogma da doutrina espírita, criado pela doutrina espírita. A doutrina espírita veio o quê? Veio explicitar a razão por trás do fenômeno da reencarnação. Aqui, em princípios, qual é a lei da reencarnação? À luz do quê? Da lei natural de Deus e da justiça divina. Agora, esse ponto é muito importante, como já tínhamos falado anteriormente. Explica com os termos próprios, porque só era dito em linguagem alegórica. Portanto, Kardec estabeleceu para nós, veja bem, quais são as pistas dos princípios. Ou seja, tudo que são termos próprios do Espiritismo, ou que formulam novos conceitos, ou que dão aí novos horizontes, é aquilo que a gente precisa estar sempre e muito atento. Tá bom? Então vamos lá? O que a gente vai tratar hoje, né, com essa alegria do dia 18 de dezembro de 2022, complemento, né, de alguns princípios básicos que para a gente são muito caros e, portanto, precisam ter exatamente, né, como me alertar para a nossa irmã, dirigente do nosso culto, alguns complementos, né? E vamos a eles. Primeiro, por que nós estabelecemos o espírito, a existência do espírito como princípio básico? Primeiro, o que é o espírito? Na verdade é o que? É um princípio do ser incorpóreo inteligente, que Kardec fala que é o ser imaterial. O que é isso, né? Primeiro, a gente precisa localizar, né, o termo espírito. Espírito, ele não foi um termo fruto da formulação de hipótese de Kardec para explicar o fenômeno inteligente da comunicação. Esse termo espírito foi um termo da própria revelação, foi um termo revelado pela própria espiritualidade. Isso é muito importante. Primeira coisa, né? Então, como um termo que é revelado pela espiritualidade, ele tem que ser o princípio básico da doutrina. O que é o espírito? E Kardec deixa claro isso. Vamos ver como é que Kardec deixa claro isso, né?
Olha só, na introdução, lá no item 1, na página 15, ele vem e diz: os vocábulos espiritual, espiritualista, espiritualismo têm acepção bem definida. Dar-lhes outra para aplicá-los à doutrina dos espíritos foram multiplicar as causas já numerosas de anfibiologia. O que significa isso, né? Ou seja, o que até está dizendo? Que utilizar a palavra espiritual, espiritualista, espiritualismo para falar sobre a doutrina espírita já seria dar mais um conceito indefinido, né, para a doutrina dos espíritos. Ou seja, seria multiplicar as interpretações. Então Kardec quer dar aqui um caráter preciso e conciso sobre a doutrina dos espíritos. Então ele fala: com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Então, de onde ninguém pode se negar isso. Quem quer que acredita haver em si alguma coisa mais do que matéria é espiritualista. Não se segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Então Kardec estabelece aqui justamente o que é a necessidade de estabelecer o que é a doutrina dos espíritos. A doutrina dos espíritos fala sobre o quê? Qual é o princípio fundamental que a doutrina dos espíritos fala? A existência do espírito. Está aqui nesse item. Creia na existência dos espíritos. Então, não foi eu que criei, não fui eu que identifiquei. Pensa bem justamente naquela frase que Kardec falou, os termos próprios do espiritismo. Então, a existência do espírito, o espírito, foi um conceito revelado pela própria espiritualidade. E Kardec coloca aqui bem claramente, né? Ou seja, o princípio do espiritismo, que é o que? A crer na existência dos espíritos, que diferencia de outras doutrinas espiritualistas. E mais, ele vem então consagrar isso, né? Diremos, pois, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. Então, a gente está falando do que? Do mundo dos espíritos. Se é do mundo dos espíritos, então, qual é o princípio desse mundo dos espíritos? É os espíritos, a existência do espírito. Então não pode haver dúvida de que a existência do espírito é um princípio básico do espiritismo. Agora, olha, muito interessante como é que ele constrói um pensamento. Lá no Livro dos Espíritos, na introdução, no item 4, na página 25. As primeiras manifestações inteligentes se produziram por meio de mesas que se levantavam e, com 2 pés, davam certo número de pancadas, respondendo desse modo sim ou não, conforme foram convencionado a uma pergunta feita. Então, lá nos primórdios, né, das letras, do fenômeno das mesas girantes. Até aí, nada de convincente havia para os céticos, porquanto bem podiam crer que tudo fosse obra do acaso. Então, está dizendo o quê? Que aquela convenção, né, de número de pancadas respondendo sim ou não, podia ser aberto aí para os distratores do espiritismo. Obtiveram-se depois respostas mais desenvolvidas com o auxílio das letras do alfabeto. E aí, então, o próprio fenômeno da mesas passou a ser objeto de um seguinte passo da sua evolução, da comunicação. Através de quê? Da representação de
cada número de pancada passou a corresponder a uma letra. Então, como diz Kardec aqui, chegava-se a formar palavras e frases que respondiam às questões propostas. E que ele vem falando, então? A precisão das respostas e a correlação que denotavam com as perguntas causaram espanto. O ser misterioso que assim respondia, interrogado sobre a sua natureza, declarou que era espírito ou gênio. Aí nós grafamos. Declinou o nome e prestou diversas informações a seu respeito. Há aqui uma circunstância muito importante que se deve assinalar. Então, como vocês veem aqui, né? Vou voltar. Vem aqui o que acontece. Esse fenômeno dessa comunicação, né? Ele veio e trouxe uma forma de representação dele mesmo, que não existia aqui. Então foi revelado o que? Uma palavra chamada o que? Espírito. Então não foi Kardec que disse que aquele ser ali que estava falando era espírito. Não foi Kardec que pronunciou. Ou seja, foram os próprios espíritos que disseram que eles eram o espírito de uma pessoa que já havia existido. Isso é muito importante. Então, o que? Para formular já a visão de que foi uma revelação. E Kardec completa aqui o fato importante, né? É que ninguém imaginou os espíritos como um meio de explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Foi isso que nós acabamos de dizer. Muitas vezes, em se tratando das ciências exatas, se formula hipóteses para dar-se uma base ao raciocínio. Não é aqui o caso. Olha, isso aqui é uma das coisas mais importantes da nossa doutrina. Por favor, vocês prestem bem atenção nisso. Está lá no item 4, na introdução, na página 25. Kardec está querendo dizer o que é exatamente o que nós falamos. Que ele não formulou hipóteses, ou seja, que a ciência, como a gente falou lá no início, né, ela formula hipóteses para explicar fenômenos. Nesse caso, Kardec não formulou hipóteses. Ela já veio, a solução, ela já veio como uma revelação. Ou seja, ela já foi uma revelação científica. Que ser é aquele? O quê? Que ser inteligente é aquele por trás das caras manifestações das mesas? Era um espírito. Então, por isso que o espírito é um princípio básico do espiritismo. A existência do espírito é um princípio básico do espiritismo. Porque ela foi uma palavra revelada pelo espírito, pelos espíritos, pela espiritualidade. Ou seja, a hipótese que deveríamos formular de quem era aquele ser inteligente, ou que inteligente estava por trás daqueles fenômenos das mesas, na comunicação das mesas, era o que? Era um espírito. Então, portanto, o espírito, ou seja, o ser inteligente que preexiste diante da morte, ele é o que? Um princípio básico da doutrina. Tá bom? E isso é muito importante. Por quê? Porque Kardec não estabeleceu nenhum juízo de consciência. Ele veio o quê? Ele veio como a palavra, um conceito revelado do mundo dos espíritos, aqui revelado do mundo dos espíritos, e veio então se ajustar ao pensamento do Kardec, ou
de quem estava aqui. Ou seja, existia uma inteligência por trás das comunicações. Quem era essa inteligência? Foi revelado que era um espírito. Portanto, a existência do espírito é um princípio básico da doutrina espírita. Compreenderam isso, então? E aí a gente consegue ir lá para a primeira pergunta, né, sobre o que é espírito, que é a pergunta 76, que pergunta: que definição você pode dar dos espíritos? E a resposta vem: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então, isso é um princípio básico da doutrina dos espíritos, é o princípio básico do espiritismo. Precisa estar em toda explicação, né? O que é o espírito? É um ser inteligente, incorpóreo, né? Fora do mundo material. Povoam todo o universo. Significa que os espíritos, eles existem em todo o universo. Então ele é um princípio que da lei universal, gente. Tá bom? Tá claro? Porque a existência do espírito é um princípio sem o qual nós não podemos falar sobre os princípios básicos do espiritismo. Um outro princípio que a gente precisa complementar aqui é o princípio da causa inteligente. Por quê? Porque ele afasta o fantasioso, o miraculoso, escondido nas vestes e togas daqueles que desejavam obscurecer o crescimento humano. Então, ele é um dos princípios mais importantes da doutrina. Sem ele, a gente ia permanecer o quê? Ia se manter em permanente estado de interpretação fantasiosa. E essa palavra aqui, esse conceito, eu já digo para vocês assim, que eu não quero ter a patente sobre ele. Foi apenas um agente dessa formulação que eu acho muito sintética e é muito emocionante. Por que é um princípio da causa inteligente? Que ele afasta o fantasioso, o miraculoso, escondido nas vestes e togas daqueles que desejavam e desejam obscurecer o crescimento humano. Mas vamos ver lá como que ele acontece, né? Lá no item 4 da introdução, no Livro dos Espíritos, lá na página 25, Kardec vem e fala: se os fenômenos com que nos estamos ocupando houvessem ficado restritos ao movimento dos objetos, teriam permanecido, como dissemos, no domínio das ciências físicas. Assim, entretanto, não sucedeu. Estava-lhes reservado colocar-nos na pista de fatos de ordem singular. O que significa isso? Significa o quê? Se tivesse permanecido o espírito tivesse permanecido naquele movimento, naquele fenômeno das batidas das mesas, tá? A gente certamente ficaria ali no domínio daquela essência física. Isso aqui, o que ele quis dizer? Isso aqui é uma coincidência, são estalos, são energia, magnetismo da própria pessoa, que é batida na coincidência, e inventar 1000 teorias. Mas, entretanto, isso não aconteceu, ou seja, passou-se a se convencionar batidas para escolher cada letra, e passou-se o que? A vir outras respostas mais elaboradas. E aí começou a colocar na pista de fatos da ordem singular. Ou seja, então Kardec ele já tinha ali uma visão de que poderia haver algo inteligente, foi através das respostas, ou seja, do mecanismo. Isso é muito importante.
do mecanismo das respostas inteligentes que começou a colocar a observação de Kardec sobre o que? Um fato singular, de que por trás daquelas respostas inteligentes, de fato, deve existir algo inteligente, ou uma causa inteligente. E onde está isso? Continuando, Kardec fala: acreditaram haver descoberto, não sabemos pela iniciativa de quem, que a impulsão dada aos objetos não era apenas o resultado de uma força mecânica cega, que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Uma vez aberto, esse caminho conduziu a um campo totalmente novo de observações, de sobre muitos mistérios se erguia o véu. Então, primeiro aqui, muito importante isso. Essa palavra, esse conceito, causa inteligente, só aparece 2 vezes no Livro dos Espíritas. Ela só aparece 2 vezes. Assim, dita assim, dessa forma, causa inteligente. Então, vocês vão ver que a primeira é lá na introdução e depois, que a gente vai ver, é lá na conclusão. Mas, primeiro Kardec coloca aqui o quê? Que, possivelmente, acreditaram haver descoberto, como se fosse vestibular de português. Acreditaram quem? Quem acreditou ter descoberto? Não sabemos pela iniciativa de quem. Então, significa o quê? Que algumas pessoas, ou outras pessoas que já ali participavam, né, do movimento das mesas girantes, eles acreditaram ter descoberto o quê? Uma causa inteligente. Então, essa frase aqui de Kardec é muito importante. Nos coloca numa pista de que não foi Kardec que estabeleceu o princípio da causa inteligente. É aqui ele diz que não sabemos pela iniciativa de quem. Ou seja, algumas pessoas já acreditavam que havia uma causa inteligente. E possivelmente, né, então foi que Kardec, né, cunhou aquela frase, né? Se me disserem, né, que uma mesa possui nervos, né, e cérebro para pensar, eu vou acreditar que a mesa é essa causa inteligente, né? Então, dali, Kardec já imaginou então que ele já buscou ele já trouxe ali o espírito de interrogação, buscando o que abrir a sua própria mente para o entendimento de que fenômeno se estava por trás. Qual era o fenômeno, qual era a causa inteligente que estava por trás daquele fenômeno. Que Kardec, então, acreditava que não era a mesa. E ele diz, uma vez aberto esse caminho, conduzia um campo totalmente novo de observações. Então, quando se abriu esse caminho, por esse entendimento, né, houve, naturalmente, o descortinamento daqueles véus, ou seja, que buscavam ali colocar tudo sobre o fantasioso. E aí, somente na conclusão, lá na página 602, que Kardec estabelece que todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. Não é maravilhoso esse pensamento que Kardec traz, né, sobre a causa inteligente? É um princípio básico de toda a doutrina, ou seja, tudo que estava por trás, né, dos eventos, por trás das mesas girantes, que impulsionou Kardec ao estudo foi o que? A possibilidade de existir uma causa inteligente por trás de todos os fenômenos.
e razão pela qual é a base, o princípio base da doutrina, porque ele afasta o fantasioso, o miraculoso, escondido nas vestes e togas. E aí a gente vai buscar, para fechar essa visão do princípio da causa inteligente, quem? Vamos buscar Joana de Ângeles, no seu livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, lá na página 15, uma obra psicografada por Divaldo Franco. Ela diz: o cosmo equilibra-se em parâmetros de harmonia inalterada, porque procede de uma causalidade inteligente que tudo estabeleceu em equilíbrio. Portanto, meu querido irmão e irmã, está aí os complementos, né, dos dois itens que nós achamos assim pertinente trazer: a existência do espírito como princípio básico da doutrina espírita e a causa inteligente nessa frase aí, nos conceitos de Kardec, né, de que existia uma causa inteligente, e essa frase maravilhosa de Joana de Ângeles, que é perfeita, né, tem uma docilidade na frase, na composição dessa frase, e ao mesmo tempo uma conceituação profunda e objetiva. O cosmo equilibra-se em parâmetros de harmonia inalterada, porque procede, o seu cosmo vem de quê? De uma causalidade inteligente, que tudo estabeleceu em equilíbrio. Logo, a causa inteligente há de ser um princípio básico da doutrina espírita, irmão. Muito obrigado, muita paz, um bom domingo e uma ótima semana para todos nós. Que assim seja, hoje e sempre. É o que espero para você.